Olá, boa noite. Meu nome é professor Alexandre Custa. Vamos começar agora uma videoaula sobre medicina nuclear e o nosso tema é instrumentação para imagem. Então vamos lá, próximo slide. Então, os dispositivos para aplicações clínicas de radiologia, de radionucleidos, eram contadores Geiger-Müller. Então, o início da medicina nuclear se deu a partir da utilização de radionucleidos, junto com traçadores, e a utilização de Geiger-Müller portáteis, e sondas de cintilação simples. Esse sistema não permitia uma localização espacial da radioatividade, que emanavam do corpo, mas permitiam uma contagem global grosseira. Quando a gente fala em localização espacial da radioatividade, a gente está querendo falar de que ponto da anatomia do corpo humano saiu essa radioatividade. Okay? As primeiras aplicações clínicas na medicina nuclear foram dirigidas para calcular a percentagem de captação de iodo 131. Esse exame ainda é feito até hoje, a captação de iodo 131 é feita até hoje, e utiliza-se não só o iodo 131, mas o iodo 123, e até mesmo como substituto ao iodo 131 ou o iodo 123, a gente pode usar o tecnésio, para a gente saber qual é a taxa de extração do iodo da corrente sanguínea quando esse iodo passa pela glândula tireoide. Então, partimos para o próximo slide. Falamos agora de centígrafo retilíneo. Já na década de 1960, o centígrafo retilíneo era disponível com detectores de 3, 5 e 8 centímetros de diâmetro. A gente pode observar na imagem, aqui, vou ligar o apontador, a gente pode observar aqui na imagem que no anterior a gente tinha um único, nesse aqui, por exemplo, a gente já tem até 2 centígrafos retilíneos aqui. Tá? Próximo slide. Os centígrafos retilíneos foram substituídos pela câmara de cintilação, ou gama-câmara, ou câmara Auger, ou câmara Auger. Ela foi inventada por Auger, como está mostrando aqui na foto, e a grande sacada foi colocar um papel, tipo um papel fotográfico, uma Polaroid, que captasse a interação da radiação, da radiação gama, com a plaquinha de cristal de iodeto de sódio. Então essa foi a grande sacada de Auger. Esta câmara de cintilação oferece maior flexibilidade do que o centígrafo retilíneo e tem sido aprimorada em uma série de dispositivos de imagem que permite estudos dinâmicos, imagens tomográficas, bem como imagens planares simples, estáticas. Bom, os principais componentes de uma gama-câmara são ilustrados na figura 2.1, que é essa figura que a gente está vendo aqui do lado, e talvez a melhor forma de entender o funcionamento da gama-câmara seja acompanhando o trajeto de um fóton, partindo do paciente, passando pelo processo de localização espacial. Aqui, por exemplo, a gente tem que observa o colimador, o raio-x ou o fóton gama, ele passa pelo colimador e ele interage com o cristal. Hoje o que a gente utiliza é o cristal de iodeto de sódio, enriquecido com talho. E aí quando esse fóton ele bate no cristal, ele produz um efeito luminescente, e esse efeito luminescente é captado por uma fotomultiplicadora, esse FTM aqui. A fotomultiplicadora capta esses fótons de luz, transformam eles em um elétron, e esse elétron, dentro da fotomultiplicadora, é acelerado contra uns dinodos, são pequenos eletrodos. Esses eletrodos fazem a multiplicação desses elétrons, e lá em cima no fotocatodo ele é captado e transformado num sinal elétrico, e ele vai para um circuito de posicionamento. Esse circuito de posicionamento é o que vai dizer para a gente se a posição dessa radiação gama, aonde ela está apontada num gráfico onde a gente tem x e y. Então, ele vai dizer qual é a posição que aconteceu aquela interação e vai marcar lá um pontinho. A gente tem um circuito de adição,
e que a gente vai ver um pouco mais à frente, e o analisador de altura de pulso. Aqui já é interessante a gente falar desse analisador de altura de pulso, que ele tem a simples função de fazer o seguinte: quando nós vamos fazer um exame, a gente coloca lá no protocolo, tipo, eu vou trabalhar com tecnésio, então eu vou ter uma energia de 140 keV. E eu posso falar para o meu equipamento só aceitar fótons com energia que me dê um pulso a 140. E eu dou uma margem de aceitação de 10% para mais ou 10% para menos. Então, esse analisador de altura que faz isso. Se esse cara não bater os 140 pulsos, 140 keV para mais ou para menos, ele simplesmente tira esse fóton e não deixa com que ele forme a imagem. E aí a gente tem o osciloscópio da gama câmara e a memória do computador que vai começar a trabalhar essa imagem. Ok? Próximo. Os pacientes com fótons, né, como fonte de fótons. Né? O ideal seria que o fluxo de fótons que chega ao sistema detector fosse proporcional ao número de fótons emitidos pelo órgão em estudo. Isso nunca vai acontecer pelo seguinte: vamos pensar, a fonte é pontual e ela emite radiação por 360 graus. O detector está apenas de um lado, então o detector só vai captar a radiação que chega do paciente por aquele lado. Tá? Este pressuposto seria válido se o órgão em questão fosse uma fonte radioativa pontual no ar. Né? Como eu falei, uma fonte pontual no ar, você teria aí uma quantidade de fótons até um pouco melhor. Essa não é a condição da prática clínica, pois vários fatores causam distorção de fluxo de fótons que chegam até a gama câmara. No próximo slide aqui, a gente já observa o paciente como fonte de fótons, né? Pode-se pensar que bons fótons são os fótons primários provenientes do órgão de interesse, emitido paralelamente ao eixo do campo de visão do colimador. Né? Estes são os fótons desejados para a construção da imagem cintilográfica. Bons fótons para a obtenção das imagens clínicas são reduzidos em número tanto pela absorção quanto pela difusão, e assim a informação disponível para a criação da imagem fica reduzida. Bom, nas aplicações clínicas da medicina nuclear, muitos fótons potencialmente usados são absorvidos ou espalhados antes de incidirem no detector. A gente observa aqui 3 situações na figura, né? Ó, superfície do corpo, absorção no próprio paciente, né? Cômputo de fusão afastando do detector. Aqui não tem problema porque o fóton foi absorvido pelo próprio corpo do paciente. É ruim para o paciente, mas não prejudica a imagem. Quando a gente já passa aqui para a radiação de fundo, que é um outro tipo de fóton que não é interessante para a formação da nossa imagem, mas que se eu trabalhar com uma maneira de SPECT-TC, que é um protocolo que a gente consegue fazer na cintilografia miocárdica, eu consigo reduzir um pouco essa angulação, com a angulação aí do gantry e várias imagens, eu consigo diminuir essa radiação de fundo. Né, que são radiações que não pertencem ao órgão. E o fóton, né, previamente do órgão-alvo, difundido para o detector. Né? Olha só, a radiação saiu realmente, mas num sentido, e depois ele saiu de forma paralela. E esse aqui é um fóton que não vai formar uma imagem tão interessante, tão nítida para a gente. Passando aqui, né, próximo slide. Fótons primários indesejados pode ser proveniente da radioatividade de fundo, como nós vimos, né, na frente ou atrás da estrutura, como na figura 2.6, que é a figura passada. Esses fótons primários podem chegar ao detector, mas não são indistinguíveis dos fótons provenientes da estrutura-alvo. Também são vistos como maus fótons, porque reduzem, né, o contraste da imagem ou distorcem a análise quantitativa dos dados. Ou seja, ele vai trazer uma imagem ruim para o exame, né? A imagem não vai ficar tão boa. A atividade de fundo, né, produzida por fótons primários, né, e é de difícil correção. Bom, uma das principais vantagens da tomografia por emissão de fóton único, o SPECT, como eu havia falado para vocês anteriormente, é o aumento do contraste da imagem resultante, né, devido à redução desse tipo de atividade de fundo, né, suposta na atividade do alvo. Bom,
Outros fótons primários indesejáveis são aqueles que viajam fora do eixo até o detector. A radiação acontece com a mesma probabilidade, tá, em todas as direções, e apenas uma parte total de fótons emitidos é útil para formar a imagem. A principal função dos colimadores é absorver esses fótons fora do eixo. Então, ó, a gente observa aqui. Na primeira imagem, a gente tem o coração, a radiação saindo e interagindo diretamente com o cristal, completamente fora de ordem. Na segunda imagem, a gente tem um bom fóton passando, saindo, e passando pelo colimador e interagindo com o cristal. Beleza, esse é o que a gente quer. Aqui, ó, esse fótonzinho e esse aqui bateram na lâmina de chumbo e não passaram. Ok? A gente tem aqui uma outra imagem, né, que apesar do colimador, a gente ainda encontra maus fótons ainda interagindo com o cristal luminescente. Porém, existem vários tipos de colimadores, como a gente vai ver lá na frente, que vai dar para a gente uma ideia de como é esse artefato, como é que a gente consegue melhorar esse artefato. No próximo slide. Então, ó, a difusão Compton é a terceira principal fonte de maus fótons. Para a gente lembrar a difusão Compton, ela acontece da seguinte maneira. Um fóton gama bate em um elétron, cede parte dele para esse elétron sai da eletrosfera, e o restante da energia dele vai em outra angulação, né, e continua se propagando no espaço. E aí, fótons Compton difundidos, eles podem passar pelo filtro eletrônico. O que é o filtro eletrônico? Lembra do analisador de pulso que eu comentei no início, lá há 2, 3 slides anteriores? Então, se a gente calibra esse equipamento para um fóton, né, um fotopico de 140 keV, com 20% para mais ou 20% para menos, e se ele fizer um fóton Compton com uma angulação de 30 graus, ele vai ter um fóton de 135 keV. Esse fóton de 135 keV passaria pela discriminação de 20%. Ou seja, eu vou gerar imagem através do efeito Compton difundido. Tá? Então é isso que a gente tem que observar na hora de pensar em geração da imagem. Né? Então aqui, ó, no próximo slide, o paciente como fonte de fótons, desenho ao lado ilustra a absorção e difusão de um fóton primário. Este nunca atinge o detector, que é o que eu falei, fica no paciente, é ruim para o paciente, é dose no paciente, mas em compensação não gera uma imagem borrada. Já na segunda imagem, o desenho do meio, né, os fótons que estão atrás ou à frente do órgão-alvo acabam acertando o cristal gerando imagem. Isso não é muito legal. Uma maneira de retirar isso seria fazer o SPECT-TC, né, que é a tomografia com o SPECT. Seria a gama-câmara girando em torno do paciente e fazendo uma imagem em 3D. No desenho inferior, ilustra o objeto, né, objeto de fótons, né, difundidos, né, em direção ao detector. Ou seja, você tem vários fótons aqui, ó, 1, 2 fótons, e eles difundem e saem em direção ao detector, gravando uma imagem que na realidade não existe. Né? A interação dos fótons provenientes do paciente com o detector de um colimador de furos paralelos simplificado. O colimador faz uma descrição direcional, né? Aqui direcional, né? Mas para a gente entender melhor, ele faz uma seleção direcional, né? Ele não elimina a radiação de fundo nem os fótons difundidos, né, que viajam em paralelo ao detector, mas ele já melhora bastante, porque aquela radiação que não está completamente paralela aos furos do colimador, elas vão ser barradas por esse colimador e vai diminuir o meu borramento de imagem. Esse é o grande interesse para o colimador na medicina nuclear. Bom, os colimadores, né? O colimador é a primeira parte da gama-câmara, potencialmente encontrável pelo fóton de raio-x ao sair do paciente, né? O fóton gama ou o fóton X.
O objetivo do colimador é definir o campo de visão geométrico do cristal e a direção específica de entrada do fóton, né? Vai incidir naquele cristal. O colimador vai discriminar os fótons indesejados apenas com base na sua direção, não em energia. Quando a gente fala de energia, né, discriminar o fóton através da energia, é o analisador de pulso que está lá no nosso equipamento. O colimador não distingue fótons primários difundidos ou mesmo de energias diferentes, né? Ao analisar a altura do pulso, é que é discriminado os fótons que chega, isto é, os primários, os fótons compton difundidos ou outros não desejáveis. Ok? Existem fótons difundidos que têm energia menor que 135 keV? Tem. Se isso acontecer, o analisador de altura de pulso vai retirar ele. Os colimadores, né, para gama-câmara de cintilação estão disponíveis em 4 tipos básicos, né? Furo único, furos paralelos, convergentes e divergentes. O que a gente vai mais utilizar hoje em dia é o de furos paralelos. A gente vai comentar sobre cada um deles, mas ressaltando o que a gente vai utilizar realmente hoje em medicina nuclear. São os colimadores de furos paralelos. Ok? No próximo slide, então, colimador de furo único, pinbole ou pinhole, né, como alguns preferem chamar. O comportamento desse colimador é semelhante ao de uma câmara de furo único, né? Além do ponto focal, o campo de visão aumenta com a distância a imagem é invertida. Então, assim, a gente consegue aumentar a imagem, só que a imagem aparece invertida. No próximo slide vai ter uma demonstração que vai ficar mais fácil de demonstrar isso para vocês. O principal uso do colimador de furo único é a obtenção de imagem da tireoide para tireoide. Oferece a vantagem de magnificação, né? Ou seja, a gente consegue ampliar a imagem. Isso hoje a gente já consegue fazer nos equipamentos porque eles já estão ligados a computadores, então você consegue fazer uma ampliação digital, né? Então, esse aparelho a gente quase não vê nas clínicas, né? Esse pinbole, tá? Mas ele consegue fazer essa magnificação sempre que a distância da abertura ao objeto for menor que a distância do detector até a abertura. Então eu vou mostrar para vocês mais à frente como é que funciona isso. Magnificação geométrica permite a resolução de objetos menores que a resolução intrínseca da gama-câmara. Isto é particularmente válido para as imagens de glândula tireoide, na quais as lesões vão de 3 a 5 milímetros e podem ser diferenciadas, né? O colimador do furo único oferece a flexibilidade de posicionamento do paciente, permitindo também as incidências oblíquas. Esse colimador tem sido utilizado para magnificar pequenas estruturas em pediatria. Vamos observar agora, no próximo slide, que a gente vai ver aqui como funciona. Então, ó, no colimador de furo único, a gente observa o slide aqui, está vendo? A bolinha está aqui e a imagem é formada assim, ó, ao contrário. Seta para cá e o objeto está formando com uma seta para lá. Se a distância entre o orifício e o objeto for menor que a distância do furo até o cristal, a gente consegue ampliar essa imagem, né? Então a gente consegue fazer uma ampliação da imagem. Tá? Esse é o grande boom desse equipamento, né, desse acessório de medicina nuclear. Então, a desvantagem desse colimador, né, baixa taxa de contagem, a abertura desse colimador vai variar entre 3 e 6 milímetros. Qualquer abertura, né, vou abrir mais essa abertura para poder contar mais, né, qualquer aumento da abertura pode elevar a taxa de contagem, né, e resulta numa diminuição da resolução espacial. O que acontece? Se eu abro o orifício mais que 3 a 6 milímetros, né, mais que 6 milímetros, eu aumento a taxa de contagem, porém eu reduzo a resolução espacial, ou seja, eu perco qualidade de imagem. Tá? E aqui está o colimador de furos paralelos, e esse é o que a gente vai mais utilizar na prática clínica constante, tipicamente uma folha de chumbo com vários furos paralelos distribuídos uniformemente.
Existem outros termos usados para caracterizar melhor esses colimadores, né? Então, ó, aqui do lado a gente tem duas imagens, dois colimadores de furos paralelos, o colimador superior com septos mais longos e desenhado para permitir uma resolução maior, e a espessura dos septos e ajuste de energia dão o mesmo efeito, né? Então a gente vê aqui, ó, um septo mais longo e um septo mais curto, né? Então vamos dizer que esse aqui seria para uma resolução maior e aqui uma resolução menor. Bom, colimadores, né? Dentro dos furos paralelos, dos colimadores de furo paralelo, a gente tem colimador de baixa energia, média energia e alta energia. Bom, o termo é usado convencionalmente, né, para colimadores específicos e desenhados para baixas energias, do tipo TECNES 99MTC, são 140 keV ou menos, né? Então, esses colimadores de baixa energia são para até 140 keV ou menos. Os colimadores de média energia, né, são desenhados para radionuclídeos como raios gamas até 400 keV, tais como o galho, né, o galho 67, o qual possui múltiplas radiações gama. Então, por exemplo, o galho emite radiação gama com 93 keV, 185 keV, 300 keV e 395 keV. A principal radiação gama, né, do iodo 131 é de 364 keV. Porém, a presença de fótons superiores a 600 keV no esquema de decaimento, né, para esse iodo. E isto contraindica esse tipo de colimador, né, pela degradação da imagem e pelos artefatos de penetração septal. Ou seja, essa energia de 300, 600 keV acaba penetrando o septo de 600 keV e gerando até raio-x característico de chumbo, né, o que prejudica a formação da nossa imagem. Bom, os colimadores de alta energia, né, foram especialmente desenhados para o iodo 131. Hoje a gente utiliza até esses colimadores de alta energia para o flúor 18, que emite 511 keV, né? E esses equipamentos são fabricados a partir do tungstênio ou outros materiais, ligas metálicas afim, para melhorar, né, a resolução de imagem desses equipamentos. Bom, os colimadores de baixa energia. Entre os colimadores de baixa energia existem aqueles de desenho especial para otimizar a sensibilidade ou a resolução. A gente nunca consegue uma ótima sensibilidade e uma ótima resolução, porque são proporcionalmente inversos. Vamos pensar assim, sensibilidade. Quanto mais sensível é o colimador, mais ele permite passar radiação, então a resolução da imagem é ruim. Se a resolução da imagem é muito boa, ele permite passar somente os fótons que estão extremamente paralelos aos seus septos e aos seus orifícios. Então ele não vai ter uma taxa de contagem muito boa, por isso a sensibilidade dele é menor. Então, ó, para um determinado tamanho de furo e espessura do septo, quanto mais grosso for o colimador, né, quanto mais espesso for o colimador, isto é, tiver furos mais longos, teremos melhor resolução espacial, mais definição da imagem, porém menor sensibilidade. Furos mais longos para um determinado diâmetro implicam menor ângulo de aceitação, resultando em perda de sensibilidade de contagem, mas melhoria na resolução espacial ou geométrica. Ok? Então, basicamente, a gente pode ter colimadores de baixa energia, de alta resolução e de baixa resolução. Para furos paralelos, né, uma forma da gente observar isso melhor na prática é observando essa imagenzinha aqui, né? Quanto maior o furo, maior é a zona de penumbra que eu posso criar. Outra coisa é que os colimadores de furos paralelos, né, quanto mais próximo eles estiverem da estrutura a ser analisada, menor também vai ser essa penumbra, essa zona de penumbra que é feita através do colimador. Ok? Próximo slide. Bom, campos de visão dos furos, né? O campo de visão dos furos adjacentes começam a se sobrepor, degradando a resolução geométrica da imagem. Por esta razão,
o órgão-alvo deve estar o mais próximo possível da superfície do colimador e ao local onde a resolução espacial é melhor, como eu havia falado no slide anterior. Como o colimador de furos paralelos, o tamanho da imagem não é afetado pela distância da fonte ao colimador, como a gente tinha falado no colimador de furo único, né, no pinbowler. Esse aqui a gente não tem essa diferença, né? Perto ou longe eu não vou ter magnificação. Então o ideal é que quanto mais perto da anatomia que eu quero fazer a imagem, melhor será. Ok? Slide. Então, só para a gente ter uma noção, né, do desenho de um colimador, da espessura de chumbo que eu preciso ter no septo, coloquei esse quadrinho aí, o quadro 2.1, espessura semi-redutora para alguns radionucleidos. Ó, tecnécio, talho e iodo. A gente observa que é o seguinte, talho, para os raios-x característicos do chumbo, né, 0,005 milicentímetros. Quando eu falo em tecnécio, 140 keV, já estou falando em 0,028 centímetros. Para o iodo, olha só, o iodo tem aquelas energias altas, né? A gente já vai trabalhar com 0,220 centímetros, 0,220 centímetros, ok? Próximo slide, regra prática, né? Uma regra prática no desempenho do colimador é que menos de 10% dos eventos gravados sejam devidos a fótons que conseguiram ultrapassar a barreira dos septos. Bom, os fótons que vieram fora do eixo e ultrapassaram os septos e atingiram o cristal deterioram a imagem, entretanto, septos muito grossos reduzem a sensibilidade, ou seja, a taxa de contagem. Então é interessante a gente pensar nisso, que quando a gente trabalha com septos muito grossos e tal, a gente vai reduzir muito a taxa de contagem. O que é essa taxa de contagem? Quando a gente pensa numa imagem onde eu levo 1 minuto para fazer 1 milhão de contagens, ou seja, 1 milhão de fótons baterem no cristal, se eu boto um septo mais grosso, eu vou levar 2 minutos para bater esse mesmo 1 milhão de contagens. Então, isso acaba inviabilizando um pouco a nossa formação da imagem. Na hora de um trabalho, por exemplo, que você precisa de uma demanda muito grande na realização de exames, né? Bom, falando aqui de colimadores de furos convergentes e divergentes, né? Quando a gente fala assim de colimadores divergentes, é que as lâminas dos colimadores, né, os furos deles, são alinhados de forma convergente ou divergente, ou seja, eles são alinhados em forma de um cone, quando eles convergem, todos eles convergem. Isso faz com que eu consiga ampliar uma imagem, e aí a gente chama ele de furos de posto em forma de cone, o cone beam, e o fan beam. Os furos são divergentes. E aí esse furo divergente faz com que a gente consiga aumentar a imagem. A gente vai ver isso num slide mais à frente. Então, furos dispostos em forma de leque, ou seja, divergente, a gente vai chamar de colimador fan beam. Quando eu tenho um colimador cone beam, os furos são convergentes, tá? Mas esses equipamentos, né, esses acessórios, na prática, na vida do dia a dia, na medicina nuclear, são pouco utilizados. O cone beam, os furos dispostos de forma, os furos dispostos de forma em leque, o fan beam, eram utilizados nos equipamentos de 10 polegadas de diâmetro, né? Por quê? Por exemplo, eu tinha um paciente que precisava fazer uma imagem de tórax, e aí não cabia o tórax inteiro desse paciente. Então eu colocava um colimador no estilo fan beam, e eu conseguia diminuir o tamanho da imagem, né, e colocar ele na tela do meu equipamento, tá? Bom, desvantagens, né, de colimadores divergentes e convergentes. A maior desvantagem desses colimadores é a distorção da imagem, pois cada porção, né, do órgão-alvo
é aumentada ou diminui de forma distinta, dependendo da distância entre a localização específica e o colimador. Essa é a grande desvantagem que a gente tem aí nesse tipo de equipamento. Bom, os colimadores, além dos colimadores primários usuais, existem outros com desenhos específicos para uso específico. A gente pode citar alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui os colimadores paralelos strand Bowler, furos paralelos de poste de forma cilíndrica, foram aplicados nas imagens de coração, né? Então, alguns médicos nucleares preferem usar 30 graus de angulação caudal para separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo na ventriculografia radionuclídica, né? Para a gente conseguir avaliar melhor essa imagem do ventrículo. Colimadores rotating stall bowling, né? Furos inclinados de poste de forma circular, e múltiplos colimadores pin bowling têm sido usados para tomografia de emissão de ângulo limitado, né? Então são várias outras aplicações que a gente tem. E aqui, né, a gente fica por aqui, e aqui estão algumas literaturas que a gente utilizou para formar esse slide aí. Tá ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.